Há uma briga muito forte entre Estados Unidos e a China, até porque a China se tornou a segunda maior economia mundial, e aí o Trump quer bloquear esse crescimento forte da China, quer restringir, e a China também acaba bloqueando exportações de vários produtos para os Estados Unidos, e nisso daqui tudo pode ser criado uma grande vantagem para o Brasil, principalmente em relação à questão das terras raras. Olha o que acontece. Pequim culpa os Estados Unidos por aumentar as tensões comerciais e defende restrições a terras raras. Olha o que vem dizendo essa matéria da Reuters. A China classificou as últimas tarifas do presidente Donald Trump sobre produtos chineses como hipócritas e defendeu suas restrições às exportações de elementos de terras raras e equipamentos para os Estados Unidos. E aí o Trump respondeu impondo uma tarifa adicional de 100% sobre as exportações da China e também restrição no uso e na venda de softwares críticos para a China e tudo isso. Mas olha o que acontece. As tensões comerciais abalaram Wall Street, tudo isso fazendo com que as ações das grandes empresas de tecnologias despencassem, preocupados por quê? Com a dependência da produção chinesa de terras raras processadas e imãs de terras raras e que podem inviabilizar uma cúpula entre o Trump e o Xi Jinping. E também o uso desses minerais pela tecnologia dos Estados Unidos. Aqui houve acusações aí do Trump na Truth Social, tudo isso. Nosso relacionamento com a China nos últimos 6 meses tem sido muito bom, o que torna essa mudança no comércio ainda mais surpreendente. Tudo isso daí que ele coloca. E eles prometem se encontrar para tudo isso. Mas olha, a situação continua crítica, na qual as ações dos Estados Unidos prejudicam gravemente os interesses da China e minam a atmosfera das negociações econômicas e comerciais e tudo isso. E olha o que diz aqui, ó, o Ministério do Comércio disse em uma declaração igualmente longa que seus controles de exportações de elementos de terras raras seguiram uma série de medidas dos Estados Unidos desde as negociações comerciais bilaterais em Madrid no mês passado. E é isso aí que vem restringindo. Que eles querem restringir aos Estados Unidos justamente pelas ameaças intencionais de tarifas altas que a China não considera a maneira certa de se relacionar. O Ministério do Comércio também rebateu a narrativa do Trump de que a China estava usando seu domínio em terras raras processadas e imãs de terras raras para atacar todos os países. Fomos contratados por outros países que estão extremamente irritados com essa grande hostilidade comercial. E aí o detalhe de tudo isso é que a China produz mais de 90% das terras raras e imãs de terras raras processadas no mundo. As 17 terras raras são materiais vitais em produtos que vão de veículos elétricos a motores de aeronaves e radares militares, algo que vai depender e depende muito dos Estados Unidos. As exportações de 12 deles foram restringidas depois que o Ministério do Comércio da China adicionou 5 na quinta-feira dessas substâncias, as restrições, como houmio, érbio, túlio, európio e itérbio, junto com materiais relacionados. E aí o Brasil, em um dado momento, ele já foi referência em terras raras, já tivemos uma grande produção disso daí, através da fabricação de cloreto de terras raras, e esse era o nome que era dado ao produto que carregava 17 elementos da tabela periódica que quase 8 décadas depois viriam a ser o centro da disputa geopolítica entre as duas potências, no caso Estados Unidos e China. Isso aqui coloca essa matéria aqui da Folha de São Paulo. E ainda coloca o seguinte, aqui, ó. Na época, a Orquima, fundada anos antes pelo poeta Augusto Frederico Schmidt e seu sócio, o químico Kurt Weill, tratava a monazita
mineral extraído na costa do país com 60% de terras raras em sua composição, entre elas o európio, que fornecia o vermelho para a TV e as cores. E assim o Brasil tinha uma grande produção de terras raras. Isso aqui é a extração na mina de Caetité, na Bahia, pela INB, que seria essa indústria nacional brasileira, mas que deixamos de captar uma grande quantidade de terras raras que antes fazíamos. Hoje ainda continuamos a trabalhar com ela, mas uma quantidade muito menor do que era feito antigamente. Quando a empresa ela foi estatizada, essa separação dos elementos de terras raras começou a acontecer na estatal Nuclemon, na fábrica de Orquíma. Eles tinham que separar o urânio e o tório e entregá-lo para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, já que esses elementos passaram a ser monopólio do Estado e tudo isso daí. Então, nós já tivemos o domínio dessa tecnologia, mas com o tempo acabou fechando nos anos 90 a fábrica e nunca mais conseguiu colocar novamente o Brasil em uma situação de grande produção de terras raras, como já tinha acontecido no passado. E o Alckmin chegou a falar que a questão das terras raras, da exploração das terras raras no Brasil, ela poderia estar na negociação com o Trump para diminuir essas tarifas e tudo mais. Talvez se trazer empresas americanas que transfiram essa tecnologia, porque nós perdemos o boom tecnológico, nós ficamos em tecnologia no passado da exploração dessas terras raras. Então, se os Estados Unidos traz a tecnologia para o Brasil e há uma transferência juntamente com empresas brasileiras, isso seria bastante interessante, porque é uma riqueza que tem o Brasil e não está sendo utilizado, e assim poderíamos ganhar nessa briga comercial entre a China e os Estados Unidos. E devido a isso, apareceu no Congresso algumas iniciativas. Olha, apagou a luz aqui, o que aconteceu? Acabou? Ó, liguei de novo, vamos ver se vai apagar ou acabou a bateria. Então, a ideia é que no Brasil, acabou mesmo então. Oi. Aí, deixa eu arrumar a luz aqui que é para ficar azulzinha e acabou a bateria dessa lâmpada aqui. Vamos colocar a outra. Mas voltando à questão das terras raras, houve uma proposta aqui no Congresso justamente de voltar a trabalhar com essas terras raras no Brasil. Há um processo ou de criar uma estatal, que aí não sei se vale a pena. Vamos colocar a luz aqui, cadê? Não sei se vale a pena a instalação de uma estatal no Brasil, que daí ia criar mais uma empresa do governo para controlar tudo isso daí. É já problemático. Pronto, arrumamos uma outra luz aqui. E outros querem considerar um marco regulatório justamente sobre isso daqui. Olha aqui, olha o que diz. Então, o projeto aqui do deputado Zé Silva, da Solidariedade, que firma como eixo central da proposta, foram anexados aqui pelo deputado de Patros Anania, do PT de Minas Gerais, que defende uma linha mais nacionalista e restritiva ao capital estrangeiro. Ele prevê a criação de uma estatal em nome em inglês EB Minerals, empresa brasileira de planejamento mineral e tecnologias críticas. A criação de uma nova empresa para cuidar deste assunto vai dar a agilidade que a gente precisa para avançar nesse mercado. E aí, realmente, eu não sei se vale a pena. Eu acho que vale mais a pena trazer, talvez até criar essa empresa, não sei, mas fomentar empresários na área. Eu acho que seria mais interessante, que poderiam trabalhar juntamente com empresas americanas ou de outros países na exploração dessas terras raras brasileiras. Eu acho que seria muito mais interessante do que o governo pôr dinheiro diretamente na exploração dessas terras raras. Mas eu acredito que sim, estamos em um momento crítico em que a briga entre Estados Unidos e a China pode nos beneficiar se soubermos utilizar isso daí para a exploração dessa riqueza que no Brasil está praticamente parada. Enquanto o mundo todo briga por essa riqueza que é necessário para o avanço da tecnologia, a gente está aí, sem utilizar, com todos os nossos problemas econômicos que temos, com ela parada por aí, e aí não serve de nada.
Então, eu espero que o governo brasileiro, ou do Lula, ou do próximo governo, independente de quem seja, saiba utilizar essas negociações com os Estados Unidos para que a gente possa trazer a tecnologia e a exploração e a transferência de tecnologia para empresas brasileiras da exploração dessas terras raras por aqui. E também temos a partir disso um grande ganho para o Brasil da exploração desses minerais. E aí, o que você acha? Sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo a partir da busca de não ter nem políticos e nem ideologias de estimação.